Oi, gente, bom dia. Começando mais um Morning Call. Hoje, terça-feira, quem está com a gente é o professor Fábio Astrauskas. Ele é professor economista, professor do INSPER e CEO da Zigen. Professor, bom dia. Obrigada por vir aqui no Morning Call. É a primeira vez com a gente aqui cedinho, né? Verdade, Gabriela, bom dia a você e para quem está assistindo o Morning Call. Professor, eu quero começar falando sobre uma reportagem publicada agora cedinho pelo Estadão. Eles fizeram uma apuração e dizem que o ministro Paulo Guedes pretende cortar pela metade os tributos sobre salários para que, em contrapartida, consiga apoio no Congresso para a aprovação do novo imposto, que a gente, por enquanto não tem nome, a gente chama de nova CPMF, que seria o Imposto sobre Transações Digitais. Segundo o jornal, a intenção do ministro é cortar na folha 20%. Hoje as empresas pagam, na verdade, 20% sobre o salário para a Previdência. Ele quer baixar para 10%. Também pretende reduzir a contribuição do FGTS e cortar definitivamente os encargos que são pagos diretamente ao Sistema S. E aí tem outras propostas, ele pretende isentar o patrão de pagar o INSS para o funcionário que recebe até um salário mínimo, no momento R$ 1.045, e também pretende ampliar a faixa de isenção, aí a gente já não está mais falando de folha de pagamento, claro, ampliar a faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 3.000, e propõe ainda o fim do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para eletrodomésticos. Professor, primeiro, todos esses cortes devem custar cerca de 50 bilhões de reais para o governo, diminuir 50 bilhões na arrecadação, segundo o Estado de São Paulo. Compensa a criação da CPMF? Vai diminuir a arrecadação? Vai diminuir a arrecadação até pelas próprias contas do governo, uma vez que há essa proposta de desoneração da folha e esse conjunto de outras medidas que você mesma citou, elas vão ter um impacto de benefício, não há dúvida, né, na geração de empregos, fica mais fácil, fica menos caro, né, contratar no Brasil e, portanto, há um estímulo, né, para que essa contratação haja. Porém, vamos fazer algumas coisas, vamos lembrar um pouquinho, né, 50 bilhões por ano, no prazo de 10 anos são 500 bilhões, e no ano passado, né, nós aprovamos uma reforma da Previdência, né, justamente por conta de um déficit grande e importante na Previdência, contas essas, né, que o governo está mexendo agora, quando está desonerando folha, né, ou seja, está diminuindo a entrada, né, para a Previdência, e essa diminuição no ano passado estimou-se alguma coisa em torno de 850 bilhões para 10 anos, ou seja, essa desoneração praticamente anula os ganhos, né, que o país teve, ou que os cofres públicos, né, tiveram no ano passado, e que já não tinham, né, no seu horizonte a pandemia. A pandemia veio, comprometeu pelo menos metade daqueles 850 bilhões nos próximos 2, 3 anos, não em 10, né? Uhum. Então, eu estou colocando esses números todos para que a gente tenha uma ideia do desafio que o governo vai ter, e eu não vou dizer governo, que a sociedade vai ter, porque, afinal de contas, esse é um problema que está impactando a todos nós, né? Sejamos empregadores, empregados, setor público ou privado, para poder equilibrar essas contas públicas. A desoneração é importante, mas definitivamente, né, a criação de uma CPMF na forma de um imposto sobre movimentação digital ou outro nome qualquer que seja, não parece ser um bom caminho, porque não é um imposto que tem esse caráter, como deve ter um imposto, de um caráter regressivo, ou seja, de quem ganha menos, paga menos, né? Ou progressivo no sentido de quem ganha mais, paga mais, né? A CPMF, ela atua em cima de consumo, né? E pode anular parte do efeito positivo que o governo está buscando com essa medida de desoneração. Tanto que um dos cortes é justamente sobre a contribuição previdenciária, né? O patrão paga 20%, quer passar para 10%, quer dizer, vai pela metade aí mesmo.
Exatamente. E vamos um pouquinho além, né? Isso vai funcionar bem, talvez, no setor privado, mas a gente tem uma parte importante de salários no setor público, né? Com uma talvez também necessidade de desoneração ou uma outra maneira, né? De estímulo para poder arrecadar, né? Mas nesse caso não para contratar, porque o governo não é estimulado a contratar, pelo contrário, né? Nesse momento de pandemia o governo deve se preocupar em não contratar, né? Mais postos públicos, mas talvez para mudar, né? A maneira de remuneração e de tributação em cima dessa área de previdência também, né? Eu acho um assunto complexo, como todos estão percebendo. Não há um consenso com relação à CPMF, mas eu não tenho dúvida que essas medidas que o Paulo Guedes trouxe, a maior parte delas haverá consenso em torno da implementação delas. Acho muito pouco provável que haja quem seja contra a desoneração da folha, né? Redução de IPI, né, aumento de faixas de imposto de renda pessoa física, como você citou, que impactam também na folha, porque o imposto já é retido no salário, né? Então, se você tem uma mudança na tabela, né, na alíquota de descontos, você, na prática, né, tem um dinheiro a mais líquido no final do mês no bolso do trabalhador, do assalariado. Então, eu acho que não haverá problema de aprovar essas medidas. O problema está em encontrar as saídas para compensar esta perda de 50 bilhões que o governo terá. Bom, você citou o imposto de renda, vai ter mais dinheiro para o trabalhador no fim do mês, porque vai diminuir o desconto do imposto de renda, que é grande. Agora, a gente está falando em benefícios para o trabalhador, quando a gente fala em redução de FGTS, vai impactar? Precisa ver aonde vai se mexer no FGTS, né? Hoje a arrecadação do FGTS, se isso for repassado para o salário, a única troca que haverá é que o assalariado, em vez de ter essa poupança forçada, né, que é o FGTS, afinal, né, que ele só pode mexer segundo algumas regras bastante rígidas, né? A principal delas quando ele é demitido, e que tem uma correção muito baixa, né? E hoje, então, ainda mais hoje, né, que a gente está vivendo períodos de juros baixos no Brasil, né, como a gente não conhecia antes, isso vai desestimula, né, o dinheiro ficar ali parado no FGTS do ponto de vista do trabalhador. Então, se parte dessa retirada, né, dessa diminuição do FGTS for revertida para salário, a notícia é boa. Eu acho que, no geral, é melhor, aumenta a circulação imediata do dinheiro, né? Se não, será um prejuízo, obviamente, para o trabalhador, né? Porque parado ou não mexendo no dinheiro, ele deixa de ter a possibilidade futura, né, de ter essa quantia. Falando um pouquinho, então, em arrecadação e gastos, uma discussão que está na mesa já há alguns dias é sobre o teto de gastos, né? Se fala muito, vale a pena tirar o teto de gastos, não tirar o teto de gastos, porque os custos com a pandemia, claro, é um custo necessário, é bom salientar, mas os custos estão crescendo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Para esse ano está definido, né? O teto de gastos foi temporariamente removido aí da obrigatoriedade, né? Por conta do estado de emergência, em princípio até 31 de dezembro. O que já se percebe é que esse gasto, né, e isso é algo interessante, os efeitos econômicos da pandemia serão tão ou mais duradouros do que os efeitos sanitários, né? Então, se tudo der certo, e a gente torce para que sim, né, haverá uma vacina aí próxima do final do ano, ou começo do ano que vem, mas os efeitos econômicos da crise se estenderão ao longo do ano de 2021. Então, provavelmente, o governo terá que continuar tentando estimular a economia no ano que vem. E se ele tiver um teto de gastos para cumprir, vai ficar com pouca ferramenta, né, econômica para manter esse estímulo, para continuar tentando estimular a economia através dos diversos programas que foram anunciados e esses outros, né, que a gente está aqui conversando. Mas é inegável que o teto de gastos é algo que toda a economia moderna possui,
é importante ter, e principalmente no Brasil, onde nós nos aproximamos, temos uma dívida pública que se aproxima muito, né, de um patamar perigoso do ponto de vista de risco, né, de não possibilidade de pagamento, né, de honrar, né, juros de dívida de empréstimos que o governo toma no mercado, isso não é um bom sinal, né? O teto de gastos tem que ser mantido. O valor o Congresso vai definir, né? Qual é o teto, né? O Congresso vai definir, mas eu não acredito que ele seja desconsiderado, né? Como agora no período de pandemia para o ano de 2021. Uma coisa também que você falou foi sobre os juros, né? A gente está com uma taxa a menor da história e pode ficar ainda menor porque começa hoje mais uma reunião do Copom, o resultado sai só amanhã, mas a expectativa é de que seja feito mais um corte e a taxa vá para os 2%. Qual que é a sua opinião? A janela de queda está se estreitando, ainda há um pedacinho, né? Provavelmente é possível que a gente atinja esses 2% ao ano como referência, né, de taxa Selic. A partir daí, difícil que caia mais do que isso, o que está colaborando para essa queda da Selic, dois grandes fatores, né? O primeiro, a necessidade de busca do estímulo da economia com uma recessão, né, que o país está entrando aí por conta disso, tinha acabado de sair da recessão em 2018 e voltando agora, né, 2 trimestres já seguidos de queda. E o outro ponto, né, além do aspecto da necessidade de estimular a economia, é a inflação baixa, né? Nós estamos com uma inflação bastante baixa, ela deve terminar o ano em torno entre 1,5% e 2% ao ano para o período todo de 2020, o que justifica, né? E é uma das principais regras do Banco Central, né? Quando usa essa política monetária de juros, é justamente a meta inflacionária. Então, como a meta estamos abaixo da meta, há espaço para a queda da Selic. Provavelmente isso acontecerá. Para encerrar, falar um pouquinho de bolsa, a gente terminou julho, o 4º mês de alta, agosto começou aí ontem com uma queda. A gente estava falando antes de começar o morning que dólar e bolsa são variáveis criadas para humilhar economistas, né? Porque não tem como prever, tudo pode acontecer em termos de dólar e bolsa. Mas a gente está falando de uma recuperação já depois do 4º mês seguido de alta? É inegável, né? Se a gente compara num prazo maior, mais longo, né? Começo do ano para cá, ainda há uma queda importante na Bolsa, né? Uma queda aí de talvez 10%, 15%, entre 10% e 15%. Essa recuperação, ela se deve a 2 motivos. Primeiro, porque a Bolsa ela é especulativa, ela enxerga sinais de futuro, ela tem uma volatilidade maior. A volatilidade, né? Esse sobe e desce da Bolsa, a gente vai continuar vendo por mais um bom tempo. Por conta dessa especulação, por conta da incerteza, né, que nós vivemos. Mas há dois impulsionadores da Bolsa no momento, né? Primeiro, boas notícias com relação à recuperação da economia em outros países, né, e ao surgimento de vacinas que possam controlar de vez e de fato, né, definitivamente a pandemia. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é esse que nós falamos logo anteriormente. Com a queda dos juros, com a queda da Selic, consequentemente, todas as aplicações baseadas em renda fixa, elas caem muito. Né? O brasileiro estava muito acostumado a trabalhar com renda fixa, por conta de juros bastante altos, de remunerações reais altas. Com essa queda, uma parte do dinheiro da aplicação migra realmente para a renda variável e a Bolsa é o caminho natural para isso. Não só aqui no Brasil isso está acontecendo, como a gente percebe também que lá fora, né, os estímulos também de queda de juros foram grandes e parte do capital estrangeiro também, né, de especulativo, olha aqui, vê um espaço na Bolsa, porque em dólar, né, os índices da Bolsa continuam muito baixos, abaixo do que o que se espera, né, do valor, né, das empresas que operam na Bolsa. Então,
a maior parte dos investidores ainda está enxergando um espaço aqui de crescimento de bolsa e, portanto, fez com que esse movimento nos 4 meses fosse tão positivo, né? Tá certo. Professor, muito obrigada por conversar com a gente nessa terça-feira de manhã. Isso aí. Obrigado, Gabriela. Obrigado para quem está assistindo o Morning Call. Bom dia. Bom trabalho a todos. Obrigada. Bom dia para o senhor também. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. A gente se encontra de novo mais tarde no Dinheiro na Conta e amanhã cedinho tem Morning Call. Até lá.